Olá, meus amigos. Professor Rafael Barros falando. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ondas, né? Introdução de ondas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui o meu material com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre ele. Então tá aqui, ó. Vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar numa onda, numa perturbação. É porque, afinal de contas, onda é uma perturbação que acontece no meio e essa perturbação vai transferindo energia e impulso para as outras partículas do meio. Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Uma onda é uma perturbação que se propaga através dos pontos de um determinado meio, onde ela foi gerada. Você pode imaginar numa corda, né? Você dá um pulso na corda, e aí o que acontece? Esse pulso ele vai se propagando ao longo da corda e transferindo energia para a nossa corda. Não é isso? Para os pontos da nossa corda. E aí os pontos vão subindo e descendo. Subindo e descendo. Então ela vai transferindo energia. Uma onda, ela nunca transfere matéria. Se você der um nó nessa corda, você vai perceber que a onda vai passar por esse nó, mas ele vai continuar na mesma vertical que ele estava, né? Ele sobe, desce e termina na mesma posição onde ele começou. Depois que a onda passa por ele, ele continua na mesma posição. Ou seja, não teve transferência de matéria. A matéria não se propagou ao longo da corda. Então, uma onda, ela só transfere energia e impulso. Beleza? Então, aqui, ó, um exemplo de uma perturbação, né, de uma onda. A gente pode pensar numa onda que se propaga na superfície de um lago. Você pega um lago com água bem tranquila e joga uma pedra no meio desse lago. A pedra cede energia para a água e essa energia vai se propagando como sendo uma perturbação, né, uma onda, ao longo da superfície do lago. E agora a gente precisa classificar essas ondas, né? A gente precisa classificar a onda. A gente tem dois grandes grupos, as ondas mecânicas, que são ondas que dependem de um meio material para se propagar, né? Que elas não se propagam no vácuo. Essas ondas não se propagam no vácuo, tá? Então, as ondas mecânicas são ondas que não se propagam no vácuo. Então, eu tenho aqui o exemplo de uma onda numa corda, né, na corda do violão, a onda na superfície de um lago, ondas sonoras, são ondas mecânicas. São ondas que necessitam de um meio para se propagar, né? As ondas sonoras, elas precisam de um meio material para poder se propagar. Ela depende da vibração do meio, vibração das partículas do meio. O outro grande grupo é o grupo das ondas eletromagnéticas, né? São as ondas que não precisam de um meio material para se propagar. São as ondas que se propagam no vácuo. Ó, cuidado, porque não é que ela só se propague no vácuo. Ela se propaga também no vácuo, né? Você pode ter uma onda eletromagnética se propagando dentro d'água? Claro que pode. Você enxerga isso no dia a dia. Você vê a luz se propagando na água, não vê? A luz é uma onda eletromagnética. Então, a luz está se propagando dentro d'água. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas são as ondas que não dependem de um meio material para se propagar. Elas se propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. E aí você tem vários exemplos, né? A luz, os raios X, a onda de rádio, micro-onda, raios gama. É tudo exemplo de onda eletromagnética. Né? Ela é consequência da interação do campo elétrico com o campo magnético. Quanto ao modo de vibração, você pode ter as ondas transversais, que são as ondas que se propagam numa direção e a vibração acontece de maneira perpendicular a essa direção. Então, se você pega uma corda e
balança essa corda na vertical e a onda se propaga na horizontal, essa onda é uma onda transversal. Agora, as ondas longitudinais, deixa eu botar aqui um exemplo de ondas longitudinais, são aquelas ondas em que a direção de propagação, tá? A direção de propagação e a direção de vibração são paralelas. A onda sonora é uma onda paralela, uma onda que tem a sua direção, uma onda longitudinal. É uma onda que tem a sua direção de propagação e a sua direção de vibração paralelos entre si. Um exemplo aqui, você pega uma mola e sacode essa mola na horizontal. Então, você está fazendo essa mola vibrar na horizontal. Você vai perceber que a mola vai ter regiões mais densas e menos densas. Essa propagação vai acontecendo ao longo de toda a mola. Você vai ter regiões mais densas se propagando para frente e regiões menos densas acompanhando isso aqui. Então, você vai perceber que a direção de vibração e o sentido de propagação são paralelos entre si. Então, essas ondas são ondas longitudinais. E você tem as ondas mistas, São aquelas ondas em que você tem tanto a vibração na horizontal quanto na vertical. Então, ela é uma associação, ela é uma combinação de onda transversal com onda longitudinal. Aqui, Você vai perceber que a bolinha executa círculos, Ou podem ser elipses também, não tem problema nenhum, tá? Então, para esse nosso caso aqui, a gente representou como círculos, E aqui você tem a vibração tanto na horizontal quanto na vertical. São as ondas mistas, A onda do mar, Então, é uma onda mista. Ela tem tanto a vibração numa direção quanto na outra. Aqui, quanto à dimensão, você tem ondas em uma dimensão, que é o exemplo de uma onda na corda, Ela só se propaga em uma dimensão. Você tem o exemplo das ondas bidimensionais, as ondas que se propagam na superfície de um lago, por exemplo. E você tem as ondas tridimensionais. São aquelas ondas que se propagam em todas as direções. Beleza? Aqui uma onda sonora esférica no ar. São esferas que vão se abrindo, elas vão se abrindo, vão ganhando um raio cada vez maior. E aqui, os nossos elementos, que são importantes, os elementos de uma onda. Então, você imagina aqui uma onda numa corda. Vamos pegar o mais simples, uma onda numa corda. Quais são os elementos importantes? Olha, a gente tem a amplitude da onda, que é o ponto, a distância maior que ela atinge em relação ao ponto de equilíbrio da corda. Então, se você traçar essa linha aqui no meio, a amplitude, ela é essa distância que vai dessa linha central até um vale, que é o ponto mais baixo, ou da linha central até uma crista, que é o ponto mais alto. Tá? O vale pode ser chamado de depressão e a crista de pico também, não tem problema nenhum. Essa distância que a gente está vendo aqui, do ponto P até o ponto Q, ela pode ser chamada de comprimento de onda, que também pode ser a distância entre dois vales consecutivos ou a distância entre duas cristas consecutivas. Tá? Então, a gente tem a amplitude, o comprimento de onda, que a gente está representando como lambda, e como se trata de um comprimento, o lambda é dado em metros. O V, que é a velocidade de propagação da nossa onda, da nossa perturbação. O período é o tempo de oscilação. O tempo que, por exemplo, se você tiver uma boia, aí a tua boia está aqui, no vale. A onda vai passar por essa boia. Então, é o tempo que a boia vai demorar para subir até a crista e descer novamente até o vale. Tá? Então, o período é o tempo de uma oscilação completa. E frequência
é um número de oscilações por unidade de tempo, né? Com isso, a gente consegue escrever aqui algumas fórmulas para velocidade de uma onda. Você tem a velocidade de uma onda numa corda tensionada. Você pode escrever usando a equação de Taylor, que é essa aqui, ó. V é igual a raiz de F, que é a força de tensão na corda, sobre μ, que é a densidade linear da corda. Densidade linear é a razão entre massa e comprimento da corda. A velocidade de uma onda, né, em águas rasas é raiz quadrada de GH. E aqui, a velocidade da onda, de uma onda eletromagnética, em um meio material, por exemplo, aqui, ó, um meio material cujo índice de refração é n. Então, a velocidade dessa onda, ela pode ser escrita como c dividido pelo índice de refração, que é n. Tá? E a nossa equação clássica de ondas, né? Você pode escrever que V igual a lambda F. Então, repara que a frequência e o comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a frequência, olha, o que aconteceu aqui, ó, eu tinha essa onda se propagando na corda aqui de cima, aumentei a frequência, comecei a vibrar com uma frequência maior, eu dobrei a frequência, olha, aqui a frequência era F e aqui a frequência vale 2 Fs, dobrei a frequência, o que aconteceu com o comprimento de onda? Ele passou de lambda para lambda sobre 2. Justo, né? Porque F e lambda são duas grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa introdução às ondas, às perturbações. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente!